Olá pessoal, tudo bem? Eu desejo um bom momento do dia. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que se faz um banner científico, né? E aqui a gente está trabalhando baseado nas orientações para o Ceará Científico, que é um evento que nossa escola participa. E a ideia é mostrar um pouquinho para vocês de como que construir isso, utilizando um programa que tem uma acessibilidade bem legal, que é o Canva, né? E eu vou mostrar um pouquinho na prática de como que fazer. Eu gostaria de avisar aqui desde já, né, que abaixo desse vídeo eu vou deixar alguns links para vocês se nortearem. Eu vou deixar o link do template que eu já tinha passado nos grupos de WhatsApp de vocês, mas eu também vou deixar aqui o link para você baixar tanto o template, o link para você usar o modelo lá no Canva pré, né, editado, digamos, como também eu vou deixar em PDF os dois banners que eu vou usar como exemplo, que foram das minhas equipes de edições anteriores, que eu também vou utilizar para orientá-los, tá bom? Então a ideia de hoje é mostrar o que, que realmente precisa se ter em um banner e como é que é essa organização desse material, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui mostrando para vocês que existe um quadro de orientação no edital, né, do evento do Ceará Científico. Esse aqui é o atualizado deste ano, e deste ano de 2023. E aqui já diz alguns tópicos que a gente vai se nortear para o nosso banner, né, de estrutura para o nosso banner e também de orientações. Eu vou destacar só algumas que são mais assim importantes. E eu vou começar falando que o objetivo do banner, né, que vai ser sintetizar as informações e dados relevantes da pesquisa. Então a ideia é de você fez todo um projeto científico, você vai sintetizar, você vai organizar os dados para apresentar da forma mais visual possível, né? Então aqui essa ideia é tanto para os avaliadores quanto com as pessoas que estarão assistindo a feira entender um pouco do seu projeto somente com aquele banner, entendeu? E para a gente que é estudante ou que é professor que está no dia, tanto orientando quanto apresentando o projeto, vai servir como se fosse aqueles cartazes, né? Serve para a gente exemplificar, mostrar dados, como gráficos, figuras importantes que sejam pertinentes ao trabalho, tá? Então, esse é o principal objetivo, né? É legal de se lembrar que ele tem que ser atraente, claro, sucinto e autoexplicativo. E não pode ter muito conteúdo escrito, ó. Tem que ter mais o quê? Ilustrações. A gente até antigamente diz assim, ó, tenta fazer uns 70% de imagem, né? Porque a ideia do banner é trabalhar o visual do projeto, né? É fazer com que ilustrações, gráficos, etc., mostrem às pessoas como compreender aqueles resultados de forma mais, sei lá, mais sucinta, mais interessante. Isso aqui é muito importante. Não deve conter poluição visual com cores em excesso que tornem a visualização cansativa ou confusa. Eu gosto muito, gente, de um banner colorido, né? Quem me conhece sabe que eu adoro as coisinhas e etc, colorido. Mas nesse momento do banner, é legal que a gente seja bem objetivo até mesmo quanto às cores, né? O mais indicado para banner que não tem erro é um fundo branco. Começou aí. Fundo branco não tem erro. Ah, mas eu quero mudar um pouquinho. Eu posso colocar uma coisinha clara, tipo um tons pastéis, eu posso? Pode, desde que você garanta com que o texto ele tenha contraste, né? Ou seja, que ele fique bem marcado no banner, que dê para visualizar esse texto direitinho. E aí eu vou mostrar algumas técnicas hoje, né? Usando os programas. E a gente também precisa garantir que não tenha tantas cores, né? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí de como que poderia ser feito esse banner. Partindo desse pressuposto aqui, nós já temos agora sobre os tópicos. O banner ele tem que ser lido, né, a cerca de 1 metro de distância. Então, uma fonte, o tamanho desse texto, ele tem que ser um tamanho considerável para que todos, né, consigam visualizar. Eu sempre recomendo não utilizar menos que 30. Eu acho que 30 é tipo assim um limite, né, de fonte assim para garantir a visualização. Eu gosto de usar 35 nos meus banners, mas digamos que não dê, eu preciso botar mais texto ou não tem espaço, eu recorro até o 30. Mas abaixo disso, eu pessoalmente eu não indico para vocês, né? Profissionalmente também. Sobre os tópicos, para o Ceará Científico, para esse evento específico que a gente está conversando, os banners são os tópicos, né? São os seguintes: nós temos cabeçalho, temos introdução, temos metodologia, resultados, considerações finais e referências. E aí você pode se perguntar, Valha, mas eu aprendi que a gente tinha que botar também, por exemplo, objetivos. Os objetivos num trabalho, na pesquisa, eles têm que aparecer. Mas ele vai ter um momento específico para aparecer, que é ali no finalzinho da introdução. Eu vou mostrar no exemplo aqui para vocês, tá bom? E aí, só para finalizar essa parte aqui dessa orientação que o próprio edital do Ceará Científico traz pra gente, que vai estar aqui embaixo também, o edital do Ceará Científico está aqui embaixo, tá? Você pode baixar. E aí nós temos aqui, ó, as figuras e tabelas deverão ser usadas
para deixar o banner autoexplicativo, ou seja, aquela informação que está lá, ela tem que se autoexplicar. E aí nós temos, elas são numeradas sequencialmente em algarismos arábicos, o 2, o 3 e o 4 normal que a gente utiliza, e receberão uma legenda explicando o seu conteúdo. Então não adianta você colocar somente ali um gráfico, colocar ali uma imagem pertinente ao trabalho, se você não botar abaixo dela uma descrição do que significa, do que representa essa imagem, né, falando do projeto, para as pessoas que estão ali assistindo. Digamos que não tivesse ninguém apresentando. Uma pessoa que chegar e ver aquele banner ele tem que se auto-explicar para aquela pessoa. Então ele vai ter que ver ali na introdução de onde que a gente estava partindo, de que observação a gente visualizou, qual era o nosso objetivo, como também ele vai ter que ali na metodologia ver como que foi o nosso passo a passo para a gente chegar até a parte dos resultados, e ele tem que entender o que são esses resultados. Então esses pontos eles vão ser importantes aí na visualização de um banner, né? E é importante que toda figura e tabela também tenha uma observação aqui, ó. Gente, eu peço desculpa porque a escola tá tendo evento, né? Então o barulho tá um pouquinho alto por aqui, os ruídos. E aí nós temos bem aqui falando, ó, que todas elas receberão uma legenda explicando o seu conteúdo. Então isso é um ponto legal de se ver. Todas as figuras e tabelas ou gráficos, elas precisam ser enumeradas de como também precisa ter descrição. Ou seja, todas as figuras vão ter título, descrição. Título, descrição. Eu botei um gráfico. O gráfico tem que ter um título. Aí é gráfico 1, tem que dizer o que significa ele. E na descrição explicar um pouquinho dele, né? O que aquilo ali realmente está trazendo como informações. Ok? E é legal lembrar também sobre fonte, né? Porque se tu estás usando um gráfico, uma ilustração que você mesmo fez, você vai ter que abrir um parênteses e você pode escrever fonte, 2 pontinhos, e bota próprio autor, né? Porque a pessoa que está assistindo ou que está vendo a sua prestação vai entender que aquela figura, aquele gráfico, etc., foi um dado que a sua pesquisa teve como resultado, tá bom? E aí é importante dizer que a autoria daquela imagem, daquela ilustração é sua, tá bom? E aí você bota próprio autor. Agora, relacionado a quando você utiliza, por exemplo, na introdução, sei lá, um gráfico do IBGE, né? Esse gráfico ele vai ter que ter a mesma coisa, vai ter que ter a titulação tipo gráfico 1, e aí uma descriçãozinha dele, e ao final você bota fonte, aí você bota IBGE e o ano daquela fonte, né? Foi IBGE ano passado, tipo 2022, você bota IBGE 2022, para citar que aquela informação ela é de verdade de autoria ali do IBGE, tá bom? E aqui tem mais algumas informações que eu vou deixar para vocês, e agora eu vou para a parte que realmente aqui do programa, para a gente começar a dar uma olhada como que é estruturalmente que você poderia fazer, tá bom? Esse aqui é o modelo que está aqui embaixo, que é um link de modelo, né, um link de template do Canva. Eu que fiz esse modelo e eu já deixei ele pré-estabelecido para você só editar essas coisas e colocar os seus dados. E aí, caso você queira dar toques de design, etc., você também poderá fazer, né? Mas digamos que você pegou esse modelo. O que é que você precisa fazer? Você vai precisar, nessa parte da caixa do título, ó, você pode selecionar o título com 2 cliques, ou se estiver pelo celular, né, selecionando em apagar. Você pode apagar e colocar o seu trabalho. Projeto Ágata. Não sei, gente, eu lembrei de um negócio de cristal que eu tava vendo, o nome vai Ágata. Projeto Ágata, aí eu descrevo um pouquinho do projeto, tá aí o nome do projeto. Ok. Nessa parte de alunos, cada nomezinho de aluno deve ser substituído pelo nome do aluno, né? Então aqui eu posso botar José Itamar, vou botar o nome do professor de física aqui, ó. José Itamar, botar Lima, criei um sobrenome para ele. Foi. A parte do professor você vai pegar também, ó, você seleciona o nome do orientador ou você apaga ele, né? E você coloca, vou botar aqui o meu, ó, José William Girão Dias. Claro, você vai botar o nome completo, tá, gente? Não coloca sobrenomes, tipo só Will Dias ou William Dias. Não seria interessante. É legal num projeto científico você dar a autoria com o nome completo, né? Então aqui você vai utilizar o nome completo de cada pessoa. E aí pronto, beleza, eu vou lá, substituo. E observem que aqui, ó, ao lado do nome tem um númerozinho. Esse número ele vai te dizer quem que é essa pessoa na instituição ou no grupo. Então quando eu tenho um umzinho, ó, aqui embaixo eu coloquei uma legenda para dizer que esse ele é referente ao quê? Ao aluno, e aí eu botei a instituição, ó, aluno da EP José Maria Falcão. E como também esse último nome, que tem um número 2, ó, um 2 pequeno aqui, sobrescrito, né, ó. Esse 2 aí, ele vai representar o quê? Um professor da EP José Maria Falcão. E aí, por convenção de projeto científico, a gente sempre coloca o nome do orientador por último, e um co-orientador, caso haja, ele vem antecedendo o orientador. Então, primeiro fica co-orientador e depois orientador, com os números 2 em cima, né, para representar que eles são professores da EP José Maria Falcão, no caso da nossa feira aqui científica. E aí, agora vindo para os tópicos específicos, né? A gente começa com a introdução,
Bom, a introdução não tem muito o que se falar, realmente é para introduzir o tema, né, trabalhar ali de onde que veio a observação, de onde que surgiu a necessidade desse projeto. Você pode citar sim, você pode citar, por exemplo, referências, caso haja nesse momento. E também nós temos essa parte aqui, ó, de objetivos, né? Porque como você percebeu que na estrutura do banner, considerando o edital do Ceará Científico, não tem a parte de objetivo geral e específico, você pode juntar esses seus objetivos do seu trabalho e você vai introduzi-los de forma textual nesse tópico aqui inicial, tá bom? Então, ao fim do texto, você pode colocar, sim, os seus objetivos. E aí você só conecta essa introdução com os objetivos, né? Então, a nossa equipe observou isso, aqui é a introdução, e aí o objetivo foi, baseado nessa introdução, a gente tem o objetivo tal. Então, isso pode ser desenhado aí dentro desse padrão, ok? Pronto. Metodologia. A metodologia ela é um dos momentos que é o famoso passo a passo, né? Ou seja, como que as coisas foram feitas. Se eu fiz uma pesquisa, se eu fiz uma coleta de dados, se eu fiz formulário, se eu fiz experimentos químicos, sei lá, uma rota de um experimento químico, de um experimento biológico, não sei. É o momento do passo a passo. Então, quanto melhor você conseguir ilustrar e exemplificar esse passo a passo, melhor para o seu trabalho. É aquele momento que você já consegue fugir um pouquinho do texto, né? Porque você não vai precisar descrever como se fosse uma receita, cada passo dali daquela metodologia. Você pode fazer de uma forma ilustrativa, mesmo que seja textual, mas de uma forma ilustrativa que dá uma aliviada nos textos do próprio conteúdo do banner, né? Então nesse caso aqui, ó, eu sugiro que sempre utilizem-se fluxogramas, né? Ah, eu não sei fazer fluxograma. O próprio Canva, quando você vem aqui na palavra fluxograma, já dá algumas sugestões e eu até cheguei a colocar no banner de vocês umas sugestõezinhas. Ó, você pode ver aqui. Tá ruim, né, gente, o áudio. Desculpa aí. Ó, você pode colocar isso daqui, por exemplo, tá vendo? Ó, colocar aqui os objetivos, colocar uns passo a passo. Aqui, ó, tudo isso é substituível a cor, você poderia colocar uma corzinha, né? E descrevendo o passo a passo do seu projeto. Como também você pode simplesmente, vou apagar esses aqui que estão no, né, no modelo de vocês, e você poderia simplesmente fazer o seu fluxograma. Você pode procurar setas no programa, tipo setinhas assim, ó. Setinhas como essa, botar uma coisinha aqui preta nela, rapidão, ó. E aí você podia criar balão, como se fosse, sei lá, um quadrado, um retângulo, ó. Peguei um retângulo aqui, desço aqui, ó. E eu vou fazendo o meu passo a passo. Deixa ela que ela faz o passo a passo dela, aqui, ó. Ó, faz uma setinha, vai botando, pega outro e vai colocando passo a passo, entende? Você pode ir fazendo o seu próprio passo a passo, né? Você pode criar um fluxograminha, né? Só ter um pouquinho de paciência e montar direitinho. Aí é o momento de brincar um pouquinho no programa realmente, né? E ver como que você pode fazer isso de uma forma mais criativa, tá? E aí tem algumas formas mais padrões que podem ser utilizadas. Eu deixei aqui algumas que podem ajudar vocês, né? Como esse dos passo a passozinhos, caso não tenha muito o que se descrever, vocês podem usar simplesmente esse daqui, ó. Só colocar os passo a passo aqui em cada símbolo desse, ou até mesmo procurar alguma coisa já pré-montada, né, no próprio programa, tá? Então eu recomendo a metodologia o mínimo de texto possível e tentar realmente desenhar uma metodologia. Eu vou mostrar para vocês vou mostrar dois exemplos de banner de edições anteriores, né, das minhas equipes, que eu acho que estão mais próximo assim do adequado, do que seria interessante, tá bom? E aí vamos lá. Parte dos resultados. Você já fez a introdução, eu fui para a metodologia. Agora a ideia é trazer um pouquinho dos resultados, né? E aí, nos resultados, nós temos aqui, ó. Vamos lá. Na parte dos resultados, eu posso trabalhar um pouquinho sobre gráficos, sobre tabelas, realmente mostrar os resultados do meu projeto, né? Por mais que eu tenha conseguido esses dados, sei lá, em forma numéricas, eu posso transformar isso numa tabela, eu posso transformar isso num gráfico. É bem bacana durante uma apresentação você mostrar e explicar em cima de um gráfico do que explicar somente em cima de números, né? E aí você pode até trazer esses números, mas a ideia, como eu escrevi aqui, ó, é que os resultados ele também sejam discutidos, né? Então, é aquele momento, tanto você discutir um pouquinho desses resultados, como trazer esses resultados de fato. E aí, lembrando, cada ilustração ou cada figura, etc., ela vai precisar ter nela ó, enumerada, que tem gráfico 1, gráfico 2, ó, aqui seria a figura 1, né? Que na verdade isso aqui também é uma forma de gráfico, né? Inclusive né? É realmente também uma forma de gráfico, que o pictograma é uma forma de gráfico, se eu não me engano. Então, assim, nesses casos aqui nós temos os títulos. Então, eu botei gráfico 1, aí o título poderia ser, sei lá, levantamento de pessoas com obesidade, né? Digamos que meu trabalho foi sobre isso, então eu posso colocar aqui. Nesse segundo também, tem várias outras formas de gráfico que vocês podem dar uma pesquisada aprofundada sobre para tentar trazer. Agora, se o seu projeto, sei lá, foi, por exemplo, científico
e os seus resultados foram visuais. Nesse momento você pode trazer fotos desses resultados visuais, né? Como também, sei lá, os testes químicos ou um resultado, você pode trazer também. Eu vou mostrar um exemplo bem bacana sobre. E aí, esse caso aqui não é uma figura, é um gráfico, mas se eu trouxesse uma figura, eu botaria figura 1, o título dessa figura, e abaixo sempre, a gente lembra da descrição, ó. Abaixo de cada gráfico, abaixo de cada ilustração, tem que ter descrição, e aí depois abre um parênteses, bota fonte, se é sua, né, se você tirou de algum local, caso o seu trabalho tenha coletado informações pela internet, pelos artigos e etc. As considerações finais, é aquele momento somente de chave de ouro ali para fechar realmente o projeto, né, para ver quais que foram as conclusões, o que é que ainda pode se considerar, né, ao final desse projeto, o que é que seria interessante salientar ali no finalzinho, né, basicamente isso. Referências. Esse tópico eu queria citar com a maior atenção de vocês. Eu recebi muitos banners, né, dos meninos, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para falar um pouquinho sobre referências, né, porque quando a gente fala de referências, a gente fala de referências científicas. Claro que, por exemplo, sites poderão ser usados? Podem, né? Só que existe aí uma questão a se considerar, que é de onde que é esse site. Por exemplo, se eu estou falando sobre diabetes, eu posso pegar, por exemplo, um dado estatístico da Secretaria de Saúde, sei lá, de uma cidade? Posso, porque ali eu vou ter, teoricamente, informações consistentes, informações verdadeiras. É diferente de eu pegar um dado científico que diz que 50% da população é obesa, e aí você vai ver a fonte eu sei de tudo.blogspot.com. Né? Existe uma diferença aí. Você não pode pegar blogs, sites aleatórios. Brasil Escola, gente, isso aí, pelo amor de Deus, é fundamental, passou. Agora o momento é realmente procurar informações e fontes seguras e concisas. Né? Então seria interessante você utilizar artigos científicos. Ah, eu não sei como encontrar um artigo científico. Fácil, pega o Google, bota Google Acadêmico, coloca as palavras-chave que você está procurando, tipo, eu estou procurando diabetes, você vai escrever diabetes e vai ver o que tem de artigo ali. E aí você pode pesquisar na internet como que faz uma citação direta ou indireta, ou até mesmo conversar com o seu orientador para tentar encaixar informações concisas de artigos científicos, validados, publicados, etc., para o seu estudo, né, aí, que você desenhou aí durante o Ceará Científico. Então, referências, eu recomendo o quê? Artigos científicos. No final, pode ter aí um e-mail para contato, né? Porque se alguém se interessar pelo seu projeto, pode entrar em contato para tirar dúvidas ou para citar você e etc. Então, é sempre bom colocar aqui um dado de contato mesmo, né? Pode tanto ser um e-mail de um professor, como pode ser um e-mail aí de algum aluno, tá? E aí depende de vocês quem que vai ficar aí com essa responsabilidade do contato. E por fim, mas não menos importante, nós temos as palavras-chave, né, que serve para dar aquele resumo assim bruto mesmo do que seria o seu projeto. Então você escolhe 3 palavras, até pode ser junção de 2 palavras, tá, gente? Pode acontecer no palavras-chave, não é só uma palavra ali sozinha, ela pode ter uma segunda palavra que complemente ela, né? E você pode usar palavras-chave de 3 até 7, se eu não me engano, é a indicação. Mas aqui para o evento do Ceará Científico eu recomendo 3. Da mesma forma que as referências. Se eu não me engano, nessa parte aqui do banner, no Ceará Científico, fala para a gente citar somente as 3 principais referências. Então o próprio evento já entende que você pode usar sim mais de 3 referências, pode usar 7, 10, 20, não sei, dependendo do seu projeto, mas você vai destacar aqui as 3 principais referências do seu projeto, tá bom? Pronto, então com isso a gente finaliza a estrutura padrão e eu vou mostrar como que essa estrutura padrão ela poderia ser flexibilizada dentro dos modelos. Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns modelos anteriores de equipes minhas, tá bom? Eu tenho dois trabalhos diferentes aqui. Esse primeiro, vou começar mostrando para vocês. Elas seguiram bastante o padrão ali desse template que eu tinha mandado, mudaram só a coloração. Elas optaram por um fundo colorido, ó, porque é realmente um trabalho aqui, se vocês verem. Ele fala assim, uma opção de tinta ecológica, água, terra, cola branca e análise de pigmentos. Então aqui traz uma proposta de uma tinta de baixo custo, né? Esse projeto é sobre isso, que as meninas fizeram utilizando areia. Né? Esse aqui foi um trabalho do ano passado, de 2022. E aí nós temos aqui, nesse trabalho, as meninas fizeram uma pesquisa sobre pigmentos naturais que podiam ser extraídos das coisas e tentaram criar uma metodologia de utilizar tinta a partir da areia. E aí, esse projeto delas, como que elas desenvolveram? Na introdução, elas usam a ideia do porquê que esse projeto seria necessário, e aí no fim eles trazem um objetivo, né, do porquê que isso seria feito.
E aí aqui na parte da metodologia, nós temos uma breve descriçãozinha só para dizer que foi, né, seguido aí algum passo a passo, um fluxograma metodológico, né? E aí nós temos aqui, ó, ela botou aqui, ó, figura 1, fluxograma metodológico da coleta de materiais, extração de pigmentos e experimentos dividido em testes. Gente, olha como fica bacana. Claro que esse exemplo dela tá bem complexo, tá bem grande, né? Mas isso aqui foi muito bem montado. Olha só, ela vai desde o momento em que ela coleta as amostras e ela tá passando por todo o passo a passo do projeto, tá indo por cada momento aí desse projeto, dizendo o que resultou cada teste, o teste 3, teste 4, 5, o 6, o 7, o 8, o 1 e o 2. Você consegue identificar facilmente como que ela fez para chegar em cada teste. Então, quem está olhando um trabalho como esse, consegue organizar mentalmente como foi todo o passo a passo desse projeto. Então, aqui nós temos um exemplo de uma metodologia que ficou muito ilustrativa. Essa equipe aqui se garantiu, fez bem direitinho, né? Que a equipe aqui, inclusive, da Marinette, né? Marinette Ádila, a Ângela, a Ellen, a Thaís, o Gustavo, a Caroline, Francisca Ludmilla, e eu como orientador, né? Estava orientando as meninas aí. Então nós temos aqui essa fluxograma que foi muito bem feito. E aí nós temos essa parte aqui agora, ó, de figuras. Como as meninas tinham algumas figuras do passo a passo das coisas, elas também quiseram mostrar como que foi essa metodologia. E aí observem aqui, ó, que elas pegaram figuras e criaram meio que uma grade para se tornar uma figura só. Tipo, ela botaram aqui, ó, figura 2, coleta e peneiração de areia. Aí tem aqui as meninas pegando a terra, peneirando a areia, a coleta da areia que elas pegaram, tá vendo? Então aqui ela juntou as imagens tudo relacionado ao mesmo título, botou figura 2 e começou e descreveu embaixo, olha que importante, descreveu embaixo e colocou a fonte. Essa fonte aqui ela poderia inclusive ter ficado assim, ó, entre parênteses, mas aqui é só, como é que eu posso dizer? Depende de cada pessoa que está fazendo o banner, né? O importante é demonstrar a descrição, como também de onde que veio essa imagem, qual é a fonte. Se foi sua, se foi uma foto sua, você pode colocar o próprio autor. Ó, aqui nós temos a preparação da tinta, figura 3. E aí, ó, a descrição, tá dizendo exatamente o que é e qual é a fonte que foi do próprio autor, porque foi uma foto que nós mesmos tiramos, né? Então nós temos aqui, olha, subindo, nós temos a parte ainda de resultados, né? Que continua. E aí nós temos a parte da extração dos pigmentos, dos produtos, a descrição, a figura 4 foi a aplicação dos testes. Esse meu banner aqui ele tá desatualizado porque as meninas tinham corrigido algumas coisinhas depois. Mas aqui embaixo, ó, também tinha uma descrição, entendeu? Uma descriçãozinha e a fonte. Elas já tinham resolvido isso aqui, mas a versão que ficou no meu computador ainda, né, era antes da impressão, tá bom? E aí pronto. Só colocar em cada imagem título e descrição. E aí por fim nós temos aqui os resultados delas, ó. Isso aqui foram realmente coisas que elas aplicaram, né, ó. Então, figura 6, ó. Por que que tá o 6 já? Porque ela tá numerando, ó. Tá o 4, o 5, o 5, o 4, lá tinha o 3, o 2 e tinha o 1, né? Então ela numerou direitinho. Aqui poderia até ter sido, né, o 4 e 5, né, na ordem, eu acho que isso foi corrigido depois. E aí nós temos os resultados, ó. Resultado 1, resultado da tintas com pigmento in natura, né? Aí explica como é que foi. Resultados, ó, figura 7, descrição embaixo. E aí elas colocaram, identificaram bem direitinho cada teste e as cores que ficou cada tinta dessa que elas tinham experimentado, né? E aí, por fim, tem as considerações finais, que é realmente para fechar, né, dar aqui aquela chavezinha de ouro no projeto, que é muito importante. É tipo assim, ver o que ainda não foi, né, considerado e tentar trazer nesse momento só para encerrar essa pesquisa. E aí nós temos também as referências, que eu já tinha citado para vocês, mas olha aí a referência. Aqui são artigos científicos. Se ela tivesse encontrado em algum site, etc., poderia colocar? Poderia, desde que o site fosse realmente uma fonte confiável de informação. Mas aqui você vê que elas colocaram 3 artigos, ou foi 2? Eu acho que foi 2 aqui. Mas poderia colocar mais artigos científicos, né? Recomendado é os 3 principais do projeto, tá bom? E aí o contato, ela botou o e-mail dela, né? Com o e-mail da Marinette aqui, e etc. Botou o e-mail dela de aluno, e pronto. Então esse projeto ficou fechado, ele ficou assim visualmente. Você percebe que ele tinha uma cor diferente no fundo, né? Que são as cores das tintas mesmo. Mas o que foi que ela fez também, ó? Ela recorreu aqui, ó, a quadradozinhos brancos, tá? Ó, essa função que é a de transparência. O quadrado branco é assim, né? Ela pode também vir no quadrado para aquele fundo não desaparecer. Você pode clicar em transparência, descer a transparência para tipo 80 ou 75, e aí fica aquele translúcidozinho onde você consegue tanto ver o fundo, né, do banner, quanto aquele texto que está naquele momento ali, ele vai ter um destaque, né, porque a gente vai ter contraste do preto e do branco ali nesse momento, onde vai melhorar a visualização do seu banner.
né? Então, para concluir, deixa eu mostrar mais um último banner. Eu vou mostrar isso aqui mais rapidinho. Esse foi o trabalho que ano passado foi até a nossa estadual. E aí a gente teve mais tempo de fazer ele, por isso que ele está um pouquinho, né, mais polido. Mas aqui a gente já acrescentou no cabeçalho a nona CRED, né? Porque a gente teria ganhado a regional, então a gente estava representando a CRED também. E a gente quis trazer esse destaque para nossa CRED. Então a gente levou ele também ali como CRED 9, né? Que é a CRED de Horizonte. Nós temos aqui o governo do estado do Ceará, o banner do Ceará Científico e a nossa escola. Então a gente botou aqui tanto o evento quanto o que a gente estava representando. E aí está aqui o nosso título, aqui é realmente um título bem elaborado. Temos a elaboração e implementação de um sistema automatizado de irrigação sustentável, reutilizando a água do ar-condicionado e energia solar. Olha os numerozinhos que eu estava dizendo para vocês. Ó. Tem um número de um aluno aqui, o nome de um aluno aqui, e aí tem um númerozinho aqui que vai ser para descrever qual que seria a função dessa equipe, né? Então aqui nós temos, por exemplo, Francisco Adrison Queiroz Cavalcante, númerozinho 1. Isso representa que os alunos da EEP José Maria Falcão, aqui nesse caso, está o númerozinho 1, né? Então, tudo que tiver umzinho de lado é a EEP José Maria Falcão. E tudo que tiver um doisinho aqui já está representando professores da EEP José Maria Falcão. E aí, por último, agora a gente vai mostrar um pouquinho da, da estrutura. Nós temos aqui a introdução, né, onde nós temos aqui o texto que vai introduzir o tema, tem aqui também, né, os objetivos no final. Nós temos a metodologia, a metodologia aqui ficou diferente daquela, né, aqueles passos. Como os meninos conseguiram resumir melhor os passo a passo do projeto deles, eles colocaram aqui, numeraram os passos de 1 a 5, dividiram como se fosse 5 passos, e aí eles descreveram sobre o que era cada passo, né? Então tem aqui a mensuração em volume e tempo, da quantidade de água, etc. Elaboração de um sistema de armazenamento, papapá. E aí no fim nós temos aqui a descrição também, que seria necessária, ó, figura 1 e descrição dessa figura 1. As referências aqui elas ficaram do lado esquerdo por uma questão de espacial mesmo, né? O próprio banner do Ceará Científico permite que você modifique a ordem das coisas, desde que é a opção do autor, né? Aí vocês podem escolher. E aí, como os meninos tinham muitos resultados, né? Os resultados, eles quiseram demonstrar muitos resultados específicos, a gente usufruiu bastante da ilustração, ou seja, das figuras, para demonstrar como que seria composto cada parte aí desse sistema de irrigação que os meninos fizeram, que foi o sistema de irrigação automatizado, que usava a água do ar-condicionado, né? E aí nós temos aqui todos os detalhamentos, temos aqui um resultado deles, que é uma tabela, que eles mediram quanto tempo de água um ar-condicionado gasta e etc. E colocaram aqui também para, né, alimentar uma discussão durante a apresentação. Tem a parte final do projeto, a água realmente fazendo aquela irrigação, tem a parte aqui do comando que foi traduzido trago para o Arduino, na linguagem C++, etc. E nós temos, por fim, as considerações finais, né? E aí, para finalizar, tem um contato, que aqui eles optaram por ficar o meu contato de professor como professor orientador, e as palavras-chave que vieram no final aí, né, para encerrar o momento aqui, né? Então, para encerrar realmente esse vídeo, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessas estruturas. Eu vou deixar os dois banners em PDF aqui, vou deixar o template, o mesmo que eu já tinha compartilhado com vocês antes, como também vou deixar o link do edital do Ceará Científico. Aprendam muito quando estiverem participando de um evento a se organizar de acordo com as orientações que esse evento está passando. Então, se tem um edital do Ceará Científico e a gente está trabalhando para ele, é legal que nós nos encaixemos aí nesses conformes, né, nas orientações que o evento está passando. Então, eu vou botar aqui o edital. Você pode apertar um Ctrl F ou se estiver no celular, botar o localizar para encontrar a parte banner. E você pode olhar especificamente as orientações do banner, tá bom? Então, eu espero bastante que esse vídeo tenha sido bem produtivo para vocês, que tenha tirado muitas dúvidas e eu aguardo aí, né, um ótimo trabalho de vocês e que dê tudo certo na Feira de Ciências, tá bom? Então, boa sorte aí e é isso.